À medida que define nova configuração para a cidade, Ribeiro ganha notoriedade e se define como líder político e administrativo. Assim, observa-se que o autor e obras são modelados em uma ação dialética, confirmando neste processo a teoria de Ernst Fischer, exposta na introdução do livro, que orientou o princípio da discussão desse trabalho, que é ver a cidade como artefato cultural. Muito bem, bravo! Oi, gente! Eu sou a Márcia Antonelli e começando por aqui mais um Literatura da Gente, o seu programa de literatura. Sempre aos domingos, não esqueçam, você vai lá no nosso canal no YouTube, se inscrevam, comentem, deem aquele like, assim, assim ou assim. São vocês que fazem a audiência do programa Literatura da Gente. E hoje o Literatura da Gente tem a honra de receber aqui o professor, historiador, artista audiovisual, escritor Otoni Mesquita. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, agradeço o convite, essa possibilidade de conversar e apresentar talvez outras versões de mim mesmo, né, que nem sempre é aquilo que aparece na ponta do iceberg. Um artista, um escritor, eu acho que são inúmeras coisas, né, sobretudo o sonhador, e esse sou eu. Perfeito, ainda que eu esteja contradizendo a fala do Belchior, que viver é melhor que sonhar. Eu gostaria muito de aplicar isso na vida, mas na verdade eu vivo sonhando e pouco vivendo. Perfeito, viver é melhor que sonhar. Aí ele dizia, repetia o que ele disse. Belíssima canção. Otoni Mesquita, me responda uma coisa. Quem surgiu primeiro? O artista visual ou foi o escritor, historiador Otoni Mesquita? Como é que você trabalha essas duas vertentes na arte? Verdade, o artista visual surgiu antes da pessoa, antes de tudo. Foi ele que me construiu, na verdade. Porque as minhas referências mais ancestrais, mais antigas, são de imagens que eu só desenhava. Então eu não lembro nem de comunicação. Às vezes eu suspeito que eu era autista, porque o meu barato era desenhar e eu tinha uma dificuldade estúpida com o mundo. E isso durou muito tempo, praticamente toda a minha infância, ou grande parte dela. Eu acho que eu me sentia completamente desajustado, não que eu não sinta ainda hoje, só que hoje eu tenho um controle maior das coisas. Mas foi graças a isso que eu cheguei aqui, graças a questão do desenho, do visual, das imagens que me trouxe. Ainda que na maturidade, aí entra a escrita, ainda que quando adolescente eu já tinha escrito algumas coisas para desabafar, mas só fui ter uma compreensão do efeito catártico desse negócio já quando adulto. E foi quando eu comecei a descobrir maiores prazeres na escrita, que era uma comunicação, a princípio, obrigatória, como eu fiz jornalismo, e que depois foi se transformando numa outra coisa. Perfeitamente. E lembrando que nós estamos aqui no Palácio da Justiça, né? Aqui na exposição aqui do próprio Otoni Mesquita. Fala um pouco dessa tua arte aqui, Otoni. Então, ela é uma das... Não foi premeditado essa questão de juntar, mas já há algum tempo eu pensava em expor essas imagens que eu tenho originalmente em papel, e elas são muito maiores, são longas tiras, e no verso tem textos que eu transcrevi dos meus diários e inúmeros cadernos que eu sempre carrego comigo, e escrevi em viagens pelo mundo, ou sobre cidades, ou sobre as cidades inventadas. Então, parte desses textos eu tive que transcrever aqui, porque elas não são cópias. Eu tive que escrever realmente aqui em cima do tecido. Nossa. Ainda que essa parte foi copiada, né, por um novo sistema, essas novas impressões, mas o texto não. O texto é original, assim como algumas gravuras, elas foram inseridas como parte... Foi um processo que me animou bastante, porque era algo inovador, que as pessoas às vezes se surpreendem, mas o que é isso? É uma exposição, né?
Mas para muita gente eles não, mas vai botar na parede, como fazer? Não importa, não tô ligado nessa coisa, e até contesto que a pintura tem que ser numa moldura e esteja na parede. Então é uma maneira, assim como eu acho que a literatura está aqui, e mesmo que não seja o texto, ela está aqui porque é toda uma narrativa, são sempre interpretações de alguma coisa que o artista, alguém, uma pessoa está fazendo, são representações. E isso eu acho que é fundamental para que a gente sobreviva. Pelo menos eu penso na minha pessoa, que eu tenho muita dificuldade, quer dizer, sempre tive muita dificuldade com a objetividade, que isso, para mim, isso é um desafio estúpido, fazer um trabalho desse, que eu insisti, já tinha feito uma parte, que é esse comprometimento com o documento, com os dados, e eu, de certa forma, fui extremamente rigoroso, que é contra a minha naturalidade. Então, a minha outra linha, a minha outra veia é da fantasia, do sonho, do delírio, e é isso onde eu me sinto legal ao escrever. Quer dizer, e eu falo disso como se eu fosse um escritor conhecido com isso, que quase ninguém conhece meus textos. Eu produzi nos anos 80, como Tom Moreno, no jornal A Notícia, eu produzia contos aos domingos, que tinha um pouco dessa pegada, e que posteriormente ela foi mais desenvolvida. Eu acho que eu fiquei mais lunático, mas sem muita preocupação em ser coerente, que eu acho que a arte é para isso também. Dar um chute na perna da coerência, dessas exigências que todos fazem e dessa sociedade pequena, fútil e provinciana que nos rege, de certa forma. O artista é um desajustado querendo se ajustar nessa sociedade caótica, não é? Eu acredito, eu escrevendo alguma coisa sobre isso, sobre arte salva, que era uma contestação a um poeta paraense que teve aqui, que falou que só a arte salvava. E eu fiquei indignado porque eu achei que era passar para a arte um compromisso muito forte. Mas, de qualquer forma, quando eu fui contestando, escrevendo, eu concluí que eu só estava aqui porque eu fazia arte. Perfeito. E, na verdade, o que acontece? O que eu compreendo é que fazer arte, se você está perfeitamente equilibrado, ligado numa sociedade onde você tem seu espaço, tem todas as coisas, você não vai ter necessidade de inventar outras coisas. Ela só vai afetar aqueles que está faltando alguma coisa. Ela é um complemento. Maldição ou bênção, a arte vem para complementar alguma coisa que está nos faltando, senão não a faríamos. Então ela nos conduz de certa forma, porque é ela que consegue nos manter vivos. Eu penso que muitos de nós são abatidos muito cedo, se auto-abatem por alguma coisa que nos persegue também, que é o outro lado da autodestruição. Eu acho que isso afeta muitos artistas. Otoni Mesquita, né? Deixa eu te perguntar. Pode ser Tom Minarete também, que eu estou pensando seriamente. Já fui Tom Moreno e era uma maneira de me apresentar e ninguém sabia quem era, porque eu escrevia só com pseudônimo para ver se eu ouvia alguma coisa. Mas, infelizmente, não. Só o poeta, o Aníbal Bessa, que reconheceu. Disse, você é aquele Tom Moreno, né, que escreve lá na notícia? E eu fiquei tão intimidado para saber a opinião dele e não perguntei até hoje. Ele se foi e eu fiquei sem saber. Mas, sim, eu falo Minarete porque Mesquita é algo amplo, grande, completo. E eu sou único, sou muito isolado mesmo. Eu prefiro ser um Minarete. Como diria outro, eu prefiro ser o quê? Qualquer coisa, o Raul, né? Uma metamorfose. Uma metamorfose. O Minarete é mais fácil de transportar que uma Mesquita. O Minarete dá para, talvez, reconstruir mais facilmente. Então, eu estou tentando assimilar isso. Tom Minarete. Perfeitamente. E assim, nas tuas obras escritas, tu assina como? Otoni Mesquita? Em geral, eu assino como Otoni Mesquita. Eu tenho assinado, mas eu confesso que em algumas, eu tenho vários pseudônimos que eu andei tentando, ensaiando algumas vezes. Tenho João Pedro Moreira e outros que não me ocorrem agora, porque aí João Pedro, eu acho que era como deveria ser o meu nome, agora vai ser um problema de personalidade, mas é porque eu nasci entre São João e São Pedro. Certo. E aí por que Otoni?
e não Antônio. Antônio era meu pai e Otônio era meu tio. Sim. Só que eu não sei se eles tinham essa informação, mas Otônio é o nome de um santo, lá da Itália. Mas ele é de 2 de julho e eu sou de 27 de junho. Então, se eu estou entre São João e São Pedro, eu deveria ser João Pedro. Mas não sou. Mas às vezes eu escrevo como João Pedro Moreira ou qualquer coisa, que é o outro meu nome do meio. Certo. Ô Tonito, você é oriundo de onde? Qual é o município? Ou você é da capital? Não, eu não sou de lugar nenhum, né? Não, na verdade é isso. Não, eu nasci em Altazes, na beira do rio. Não era cidade, não existe essa cidade de Altazes lá, pelo amor de Deus. Nem conheço, quer dizer, nunca fui lá, na verdade. Eu fui no lugar que eu nasci, que era Altarmirim. Na verdade, quando eu nasci lá, era município de Itacoatiara. Mas meus pais também não eram de lá. Meu pai era do Ceará, veio de Tamboril, criança, veio pelo Pará, e aqui deve ter chegado adulto. Minha mãe era filha de nordestinos também, nasceu no Pará e veio adolescente para cá. E, por alguma razão, trama do universo, eles foram parar lá naquele lugar onde a minha tia tinha casado com meu tio, com um primo do meu pai. A irmã da minha mãe tinha casado com o primo do meu pai. E depois, quer dizer, você vê que essa coisa de parentesco. Eu sou primo 2 vezes das minhas primos, mas pelo menos não era como as famílias tradicionais de lá, casavam primo com primo, que não é o nosso caso. Enfim, e eu fui o 8º filho desse casal. Meu pai era um lavrador, um homem semi-analfabeto, áspero, e a minha mãe era professora primária. Quando a minha mãe morreu, eu tinha 1 ano e meio, e ela não tinha futuro para as crianças, para ficar naquele lugar, então ela vendeu parte das coisas que tinha, que não eram grandes coisas, e nos trouxe para Manaus, e fomos criados aqui com muitas dificuldades, não algumas não, muitas dificuldades, e fomos superando, sendo construído. A minha mãe era um capitão, determinada, porque tinha que salvar a todos, e aí a gente chegou, enfim, em parte das minhas... E a minha mãe era uma pessoa que eu não sabia, ela escrevia muito, e eu só fui ter contato com isso depois que ela tinha morrido, que ela tinha vários cadernos com as escritas, inclusive da época que eu nasci, que eu vi já recente esse século, já nessa década. Então, é bem curioso que eu também, pelos escritos dela, eu descobri muita coisa minha, porque eu não tinha noção. Às vezes, eu ficava muito aflito, com tanta fantasia que me incomodava. Não era algo que fosse tão bem-vindo, eu me sentia um pouco maluco. E aí, ao ler as narrativas da minha mãe, aí eu entendi que era uma coisa herdada, era dos sonhos. No caso dela era a solidão, uma pobre de uma mulher com 8 filhos, cuidando o dia inteiro, trabalhando e tendo que atender o marido, e aí ela tinha algumas horas que ela escrevia longamente, um pouco, cada momento de respiração que ela tinha, que era com quem ela conversava, esse amigo íntimo dela, os cadernos. Então era uma questão de sobrevivência também, né? Então isso eu acho que eu não sabia, mas eu tinha isso comigo, né? E olha que coincidência, né? Que a minha mãe também, ela deixou uns escritos, que ela também tinha esse hábito, né? De fazer suas anotações, tudinho. Ela deixou, depois que ela morreu, eu descobri, né? Vários bloquinhos de notas, então, né? É o caso. Que lindo isso, Muito. né? Eu não li tudo, até hoje eu só li parte. Li algumas coisas próximas do meu nascimento também, para entender algumas coisas. E é fantástico, porque eu me senti pego no colo novamente. Sim, sem dúvida. Agora me fala, Tony, da vida do artista Tony Mesquita aqui em Manaus, com seus encantos e desencantos, né? Fala um pouco de você retrata muito, traz muito isso para a sua arte visual. Agora eu não, digamos, na minha pintura, a cidade aparece pouco, a questão urbana. A Amazônia aparece, isso é uma tentativa que eu faço desde dos anos 70, eu me via muito alienado por essa tendência de escapar, meio surrealista. Por exemplo, os surrealistas, eu me encantava muito com qualquer coisa que escape do aqui e agora. Perfeito. Então, isso nos anos 70 era imperdoável, porque nós tínhamos que estar ativo e forte.
É preciso estar atento e forte, porque havia uma ditadura, havia repressão, então não dá para ficar fazendo florzinha e coisas bonitinhas. Então eu me senti também bastante pressionado por isso na própria universidade, onde eu fiz jornalismo, onde eu tinha que ler e escrever por obrigação de formação, né? E que eu achava que eu escrevia muito mal, e eu me obriguei a escrever crônicas diárias, e não tinha muita, quer dizer, com a maioria dos artistas não tinha uma vida fácil. Eu, às vezes, estudava de manhã, num período, trabalhava de tarde, trabalhava de noite. À noite eu trabalhava, complementava o meu salário num caixa de drogaria do meu irmão aqui no centro. Então, ainda encontrava os amigos da esquina, lá na Eduardo Ribeiro, uma turma da esquina, do canto, que se reunia. E eu chegava em casa, eu tinha que usar a minha máquina, às vezes eu escrevia na máquina de escrever, alguma coisa, tinha que escrever um acontecimento daquele dia, tentar, a princípio, era discorrer um pouco mais a minha narrativa. E depois eu descobri que, com influência do jornalismo, tem o lead, então eu revelava logo tudo de imediato pela minha educação, não pode omitir nada, tem que dizer tudo. Então eu já queria revelar tudo, e aí eu determinei que eu tinha que enganar o leitor, ficar levando o leitor até o final, sem ele saber do que é que eu estava falando. Aí eu fiz muitos exercícios assim. Uma vez eu falei de uma caixa de fósforo, sem dizer que era uma caixa de fósforo. Falei de uma fita cassete, que tinha gravado com o Tariri, mandei para a Natasha, dizendo que era uma moça que eu tinha pego na rua, no centro comercial, levei para casa e eduquei, fiz ela cantar as coisas para mim, me acompanhava pelo mundo. E depois, um dia, ela se engasgou, não quis mais cantar, e eu fiquei possesso, peguei uma faca e abri ela no meio, espalhei as vísceras pela casa inteira, e era uma fita daquelas, né? E aí, essas narrativas eu sempre gostei muito de fazer, né? E tem várias outras histórias que eu fujo por aí, dando vida a uma maçaneta, um sapato, uma garrafa de Coca-Cola, essas coisas eu boto elas para falarem, né? Eu fiz isso, eu fazia muito nos anos 70, eu era mais experimental. Agora talvez é muito intimista, muito eu mesmo, as minhas mazelas, a desgraça do mundo, é tudo que está acabando, enfim, é uma tragédia. Eu acho que tem uma coisa grega que me persegue, que quase tudo tende para a tragédia, para uma desgraça horrorosa. Perfeitamente. Como eu sempre faço, né, vou ler aqui a nota biográfica do autor, do Otoni Mesquita. O Otoni Mesquita nasceu em 27/6/1953, Altazes, Amazonas. É graduado em Comunicação Social, Jornalismo, em 1979, pela Fundação Universidade do Amazonas, FUA. Em Gravura, 1983, pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. É mestre em História e Crítica da Arte, 1992, com a dissertação A Belle Époque Manauara e Sua Arquitetura Eclética, 1850-1915. Editado em formato de livro, com o título Manaus, História e Arquitetura, 1669-1915, pela editora Valer. Doutor em História Social pela Universidade Federal Fluminense, 2005, com a tese O Mito do Progresso e a Refundação da Cidade de Manaus, 1890-1900, segunda edição, editora Valer. Entre os anos de 1997 e 1998, atuou como coordenador do patrimônio na Secretaria de Cultura do Estado do Amazonas. É professor aposentado do Departamento de Artes da Universidade Federal do Amazonas, UFAM. Atua como artista plástico desde 1975, pesquisando materiais e técnicas artísticas. Participou de mais de uma centena de exposições coletivas e cerca de 20 exposições individuais e algumas participações em salões nacionais. E haja fôlego, não é, Otoni Mesquita? Agora vamos falar um pouco dessa obra aqui, Otoni, La Belle Vitrine, Manaus entre dois tempos, 1890 e 1900. Olha, gente. E a imagem também já revela o meu discurso aí.
os dois momentos. Foi pela editora Valer. Fala um pouquinho dessa obra. Então, a princípio, a minha discussão, essa discussão, o título dessa obra é resultado do trabalho de mestrado, que era a La Belle Vitrine, era o título da minha conclusão. E a partir daquele título é que eu desenvolvi essa teoria, essa tese que pode ser contestada, porque eu falo de uma refundação da cidade, que era a minha compreensão que a cidade foi praticamente refundada na última década do século XIX. Então, os meus argumentos são todos articulados baseado nos dados históricos, geográficos, cartográficos, iconográficos, me levam a essa tese. E ela que me direciona para essa compreensão, porque sobretudo, já que é de literatura que nós estamos falando, é falar das referências que havia sobre o lugar. Até o Júlio Verne escreve, ele reproduz alguns dos viajantes daquele momento. Todos tratam de um lugarejo insignificante, com uma cultura precária, povo bisbilhoteiro, fofoqueiro, dado a beber e jogar. Sim. E isso é bastante criticado até pela Elizabeth Agassiz, que é praticamente a única mulher que apresenta, relata a nossa sociedade. Em geral, os relatos das mulheres são mais sensíveis, e o dela não deixa de o ser, mas ser bastante crítico, sobretudo com o tratamento das crianças e das mulheres. E ela também observa e ridiculariza um pouco, porque quase todos aqueles viajantes, eles tinham uma leitura etnocêntrica. Eles viam como se fosse uma cidade europeia ou norte-americana, e nem sempre, mas algumas vezes eles entendiam que era uma limitação própria daquela formação tosca, rudimentar que éramos nós. Então, essa era essa imagem, indígena, com uma população predominantemente indígena, e era pobre. Para levar para o popular, era a província do Amazonas, era feia, morava longe e não tinha dinheiro, tá? Isso caracterizava o desinteresse por ela. Só que neste período que o Eduardo Ribeiro assume, ele é o período um dos mais prósperos, então ele vai trabalhar bastante para reformatar, dar uma nova imagem, que isso também o Brasil inteiro fez, os que tinham grana, quem podia sustentar. A própria capital federal, que era o Rio de Janeiro, fez isso depois. Mas Belém e Manaus fizeram antes, porque tiveram dinheiro antes. Então, era uma maneira de se apresentar dentro dos novos padrões. E em 10 anos, basicamente, ele saiu antes do prazo e foi sucedido pelo Fileto, que foi derrubado, e pelo Ramalho Júnior, que dá continuidade. Então, chega a ser quase uma década, e eles constroem uma nova cidade, uma cidade cosmopolita, com aspecto branco, europeu, moderno, civilizado, saneado, que era tudo que cobravam, sobretudo os investidores como ingleses, que faziam 1000 cobranças, mas quem que tinha que instalar aquelas cobranças? Serviço de água, luz, telefone, esgoto e tudo mais. Eram eles que tinham que prestar o serviço, então eles eram contratados. Aí depois eram contratados, o Brasil não tinha especialistas, então tinha que contratar os ingleses para manutenção. Então nós éramos explorados de todas as maneiras. Então, mas de qualquer forma, eu tenho aqui uma cidade de Michuruca, blá 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 blá, até 1880, tá? E aí tem esse hiato de transformação que eu chamo de canteiro de obras, que é esse período do Eduardo Ribeiro, e depois disso 1900, que já começa a derrocada imediata, ao mesmo tempo que sobe já desce. É o período que ela começa a aparecer, há muita publicidade com os álbuns que mostram uma nova cidade. Isso, na minha compreensão também, isso era uma campanha do Eduardo Ribeiro para assumir um posto nacional de destaque, quiçá presidente, porque ele já estava indo para o Congresso como senador, só que passaram a perna nele, porque tem muitas passadas de perna nessa pequena história. De qualquer forma, ele não conseguiu e voltou bisonho, tristonho, doente, que depois vai levar um desaparecimento mal explicado. Mas, de qualquer forma,
é de 1900 para lá, o Freire, Prado Júnior e todos, e os visitantes todos descreviam deslumbrados da cidade. Então era uma outra descrição, que não coincidia com aquelas primeiras narrativas, é outra narrativa. Então, eu digo, olha, isso é um dos aspectos da minha argumentação. Perfeito. Eu tenho a questão da população branca que cresceu em 400%, eu tenho o crescimento da cidade que era no sentido norte-sul, e deixa de ser, norte-sul não, leste-oeste, e passa a ser sul-norte. Avança para a floresta, avança no sentido do boulevard, que depois vai avançando na floresta. A toponímia muda toda, o nome dos lugares da cidade muda. Eu estou citando alguns soltos da discussão, porque eu acho que história, a maioria das pessoas não tem muita paciência. Todo mundo diz que adora a cidade, adora a história da cidade, mas ninguém tem paciência, que é uma síntese. Sim. Eu já tive que contar a história de Manaus em 1 minuto, num programa, e é possível. Sim. Mas a consistência disso é muito vaga. Mas, de qualquer forma, como eu trabalhei muito com isso, eu me encanto com essas questões. Eu acredito que tem muitas pessoas, ainda que eu faça essas críticas todas, mas tem muitas pessoas interessadas e querendo trabalhar. O que eu acho? Nós precisamos muito de pessoas que escrevam em geral, mas também que pesquisem a história, que escrevam sobre a história, ainda que possa deformar. Porque a minha última viagem atual, eu estou aproveitando notícias dos jornais de 1918 e notícias também dos documentos oficiais para escrever cartas, como se eu fosse o tal do João Pedro, que está lá em 1918, retido, lá na Chácara O Pensador, é onde ele presta serviço, tipo de guarda-livros a um coronel qualquer, e está preservado lá, porque tem uma desgraça acontecendo no mundo também, que era uma pandemia, que eles só chamavam de epidemia mesmo, não tinha essa noção da pandemia, mas naquele momento em Manaus era calamitosa a situação, quer dizer, do mundo, em várias situações. Certo. Alguns dias ficava sem recolher os defuntos caídos na rua, e aí ele escreve para os amigos, para a noiva que ele vai ter que abandonar, porque a crise financeira já era muito difícil, e com mais a gripe era mais complexo. Aí tem que escrever para a mãe, ainda tem que cuidar de 2 irmãs, e essas questões vão aparecendo e revelando as deficiências da cidade, as dificuldades, e muitos dos colegas tinham se retirado daqui, logo que viram, porque eles dependiam do sustento, a família dependia deles, né? Então muitos fugiram junto com alguns empresários, e o personagem que eu crio é alguém que ficou aqui, mas está arrependido, tem que acabar até com o noivado, porque não pode manter esse compromisso. Certo. Deixa eu dar mais uma olhada, porque perceber que vem com umas fotos aqui sim, também, sim, né? No final bem no finalzinho tem última coleção, que é um trabalho que eu faço também, que eu levei para a história. Bem no finalzinho tem umas coloridas, que é essas que eu faço digitalmente. É o último caderno. Também, né? É matriz, né? Isso. Igreja Matriz, né? Então o livro vem com essas... Adicionei os mapas, que são significativos, os mapas também, para compreender essas transformações, os mapas são fundamentais. Eu resolvi que ele não tinha destaque na outra publicação, resolvi dar destaque. E colorizei, tive essa ousadia para os mais puros da questão histórica, não aprovam muito, mas eu acredito que com o colorido fica mais dramático, é possível perceber um pouco mais do que era a cidade, o verde, o barro, certo. Que no preto e branco fica muito singelo para algum aspecto, para algumas abordagens. Ô Tony, tu levou assim quanto tempo para construir essa obra aqui? É uma obra densa e como eu já tinha trabalhado com ela no mestrado, né? eu comecei isso, na verdade tem um pouco de uma história dramática pelo meio, que eu fui para a França para fazer o doutorado. Eu fui em final de 99, julho de 99.
E fiquei me debatendo de um lado para o outro e não tinha orientação, não tinha orientador, não tinha com quem dialogar, e eu sem diálogo eu apago, eu piro, e eu pirei. Eu caí numa depressão, caí numa depressão profunda e fiquei tentando vir embora, tentava com a CAPES e só me pressionavam, diziam que eu tinha que pagar mais não sei quanto e não sei o quê. Aí chegou num ponto que eu digo, não, é a minha vida, tenho que ir embora. E aí tentei vir para fazer um curso na UF, que eu já tinha passado na UF antes, eles já tinham acenado com a possibilidade de me aceitar. E isso já era 2001, eu já tinha perdido 1 ano e meio só escrevendo. Eu achava que eu estava que nem o Jack Nicholson no Iluminado. Sim. Eu pedia para os colegas que não tinham nada a ver, leiam se eu estou escrevendo alguma coisa coerente, porque eu achava que eu estava escrevendo A, S, D, F, G, aí a outra, que era aquele monte de coisa, aquela cena mais dramática do Iluminado. Eu achava que eu estava naquele processo, escrevendo nada, e que eu escrevia sem ter leitores. E aí, enfim, eu vim para o Rio, mas não foi assim, caiu no paraíso. Não, foi muito difícil a adaptação. Eu estava em frangalhos, então, para reconstituir, levou um tempo, quase o mesmo tempo que eu me desestruturei. E, enfim, eu fiquei no Rio até 2003, sob pressão de pessoas da administração que estavam me perseguindo e me fizeram vir antes do prazo. Mas tudo bem, eu comecei a trabalhar, que eu acho que não foi por acaso, eu acho que isso é sempre bom. Às vezes algumas pessoas que passam rasteira, botam um trombone na frente para você pular, elas favorecem. Então eu tenho que agradecer a algumas dessas pessoas, que eu pensava que eu ia desmascará-las, dizer isso e aquilo, mas não, eu tenho que agradecer porque elas me fizeram saltar mais alto, eu acho que até voei. E aí eu voltei em 2003 e 2004 eu tinha encerrado, entreguei o trabalho, mas só fui em 2005 para o Rio de novo para discutir com o meu orientador, quando a gente teve alguns trabalhos para serem feitos, refocados, porque na verdade nem sempre os orientadores estão tão disponíveis. Aí foi quando aconteceu uma outra reavaliação mais detida, e aí eu tive que trabalhar muito. E finalmente eu com muita tranquilidade, com muita alegria, finalmente eu defendi em 2005, acho que em maio, não me lembro certo, agosto, não sei certo agora, mas enfim, foi retardado por algumas questões que me atrapalharam, porque o trabalho estava pronto, mas tinha que esperar, porque tinha que juntar 5, 6 pessoas, que eram pessoas extremamente importantes, foram muito generosas comigo no trabalho, nomes nacionais muito legais que colaboraram, alguns já na qualificação e no final. E eu fiquei muito mais tranquilo, mas eu confesso que isso foi uma odisseia. Eu escrevi sobre isso como odisseia. Eu tenho um texto que eu escrevi em francês também, que era Minotauro em Moá, porque era como eu me sentia na universidade, eu me perdia nos corredores, literalmente. E aí depois eu escrevi Eu e o Minotauro, e é dramático, eu acho que é excessivamente dramático tudo que eu escrevi naquele período. Ainda não publicou? Não, eu acho que não. É uma crônica? Eu não sei se eu chamo um conto, nem lembro agora quantas páginas tem, mas é um lamento, um longo lamento. Sim. Eu só lamentava, eu chorava até no metrô. Eu perdi a vergonha, eu perdi o pudor, porque aí às vezes eu vinha voltando da universidade, 4 horas da tarde no inverno, e cheio de gente à minha volta, e eu virava uma cachoeira, sem fazer nenhum ruído. Quer dizer, as pessoas ficavam assustadas, talvez um homem maduro dentro do metrô chorando sem parar. Quer dizer, era assustador. Eu imagino. O Tony, ainda sobre o olhar do artista sobre a cidade, né? Manaus. Como é que você vê Manaus hoje? Como é que você se insere? Eu vejo diferentes Manaus, porque ela materialmente, elas são muitas e muitas. Eu ainda guardo parte daquela que eu carrego comigo, essa que me faz ainda ter amor por ela. Eu acho, é um saudosismo, mas eu carrego
grande parte daquela que eu experimentei quando criança, adolescente, adulto, e muitas situações que eu diria podem me taxar de saudosista, até os anos 80, que nós tínhamos uma outra sociedade também, que talvez não fosse tão agressiva em todos os setores. Então, essa cidade que a gente carrega com a gente, ela se deforma também. Sim. Mas ela é uma cidade afetiva, então eu tenho essa vinculação. Eu passo nas ruas, às vezes eu ignoro o prédio todo deteriorado e me detenho no paralelepípedo, ou numa pedra de Nióis, ou numa florzinha que está no esgoto. Então, isso é parte do trabalho que eu faço de resistência, para fazer com que outras pessoas também enxerguem com amor a cidade. Então, essa minha escrita fotográfica é que eu uso bastante no Facebook. Tem períodos que eu estou mais atuante, eu não sei, atualmente nem tanto. Às vezes essa tristeza também me abate, então às vezes não é possível muita coisa. E eu tento colocar coisas mais para cima. Quanto mais triste eu estou, mais eu busco mostrar outros troços, né, para ver se o balão sobe. Então eu acredito que eu mostro muito. Com muita tristeza eu mostro algumas coisas, outras com muita nostalgia, crítica, porque a gente percebe que nós não temos administradores sensíveis em vários setores, em todos os setores, até mesmo na cultura falta muito isso, mas sobretudo nas políticas públicas, saneamento básico, as questões básicas da saúde. Quer dizer, o Brasil está nesse caos por falta disso. São pessoas inaptas em todos os setores, pessoas despreparadas, algumas que fizeram até mestrado, doutorado e pós-doutorado, mas que não têm comprometimento. E eu acho que isso está faltando no país. Porque fazer curso, ter título, isso é merda. Nada, é coisa nenhuma se a pessoa não acredita e não tem o domínio. Ter título não serve para coisa nenhuma. Então, essa sociedade tem que ser modificada. As crianças precisam aprender a dizer a verdade desde cedo, na sala de aula. Então, a gente precisa ter uma educação que venha com essa entonação, que as pessoas se apresentem, que a criança possa ir lá na frente e não ter medo da professora, que ela possa falar. Imagina, se eu tinha uma professora que dava reguada o livro na cabeça, como que eu poderia na frente ter coragem de falar? Então, isso eu acho que mudou substancialmente, mas não temos o ideal. Então a gente precisa ter uma educação onde as pessoas possam falar. Não só os exibidinhos, mas sobretudo aqueles que estão escondidos lá para trás, que nunca falam. Quer dizer, eu já experimentei muito essa situação e eu sei da dificuldade. E não há nada que possa ajudar simplesmente. Vem aqui, menino, fala. Não é assim. Certo. Tem que ter diferentes maneiras de tratar. E eu acho que precisamos de professores sensíveis, educados, críticos. Precisamos de crítica e sensibilidade na educação para termos uma sociedade melhor. Senão, porcaria nenhuma vai servir. A gente está trabalhando para nada, tudo vai para o ralo, Eu estou péssimo em relação a isso, agora esses dias, por causa de toda essa situação, como está montada. Lógico, às vezes a gente faz assim, assado, mas eu acho que é uma sociedade que tudo vai para o ralo. Perfeitamente. A Rita Lee falou muito bem, amanhã tudo vira bosta. Ô Tony, assim, nós estamos caminhando já para o finalmente, né, o encerramento do nosso programa, mas assim, eu tô curiosa, esse caderninho aí, hein, que tu tá aprontando, então, são anotações? Olha, não, isso aqui, ele por acaso estava aqui na minha mochila, porque eu estava anotando um dado histórico, mas eles em geral, eu escrevo muito, eu tenho tenho deixado muito mais o meu namoro com a questão visual para escrita, certo. E aí eu meio descarrego, escrevo. E esse, por acaso, tem umas coisas que eu escrevi depois. O caderno foi um caderno velho, adquirido num sebo, que deve ser dos anos 40, sei lá. Percebi. Muito velho. Tá? Tem aqui, e era de a pessoa que deixou lá, arrancou as primeiras páginas todas, e eu estou com ele há alguns anos, mas eu já escrevi algumas coisas.
Ele não é o meu caderno diário, que me acompanha. Certo. Ele está aqui por causa dos dados históricos. Aqui eu estou com várias anotações de 1918, do jornal A Capital, Imparcial, né? Foi construído o cemitério o Comitê de Salvação Pública, lá em 17 de novembro de 18, quando estava a cidade entregue, o governo não conseguia fazer nada, os empresários constituíram um comitê para botar pessoas para enterrar os mortos e para recolher os mortos pela cidade. E eu tenho algumas escritas minhas aqui, e isso aqui deve ter sido quando eu estava no Rio, atravessando a Baía da Guanabara, eu acredito, e tem uma coisa aqui de 2012, que já estava comigo isso, Sim. que é uma coisa parecida com o que eu sinto agora, se você permite. Por favor. Tá? Certo. 16 de outubro de 2012. Já tinha escrito coisas piores, mas não acreditava que esta era a minha sina, ficar só. A paciência esgotou e tudo ficou difícil. Disse que foi escolha, mas pensava ter outras razões. Esperava que a arte fosse visível, mas parece que ao abdicar das pessoas, minha arte se tornou invisível. Parece punição. Maravilha. Maravilha, Toninho. Me diz uma coisa, onde é que o leitor do Literatura da Gente vai encontrar a tua obra, essa aqui, né? Onde é que ele encontra? Isso na Valer. La Belle Vitrine. A Valer, é na Valer e talvez na Nacional, no Joaquim, mas a Valer é a editora que produziu e que tem negociado em geral. Desculpa, eu não sabia do efeito desse texto. Olha, Tony, o programa Literatura da Gente agradece muito, muito mesmo a tua participação. Eu já queria há muito tempo fazer essa entrevista contigo, até porque eu acompanho o teu trabalho, admiro o que você faz, né? Então foi uma satisfação muito grande pra gente, para a equipe do programa, a tua participação nessa entrevista maravilhosa, sensível. Muito obrigado. Desculpa. Suas considerações finais. Pelos atropelos. Eu acho que tem que valer a pena. Não foi por acaso, eu até quando fui pegar uma camisa, eu digo, podia pegar uma coisa que tem a ver com essas questões que a música está tão na vida da gente, e a gente chega aqui, quer dizer, essa questão da literatura, passei pelo gibi, dos Tio Patinhas, Pato Donald, Mickey, Zorro, Fantasma, Mandrake, Recruta Zero, Brucutu, quer dizer, uma infinidade de personagens que também a gente leva para o cinema, e todos eles, que é uma construção, e são esses autores que estão por trás desses personagens que nos conduzem e que nos fazem resistir, basicamente. Então, acho que a gente precisa sempre lembrar que é fundamental essa produção de artistas, que são eles que fazem com que muitas pessoas resistam, que possam caminhar e também influenciar, levar outras informações, porque não cai de graça. Sim. E as pessoas precisam estar atentas, fortes e comprometidas, basicamente, com tudo. Esse é fundamental. Bom, gente, então o Literatura da Gente fica por aqui, né? Com essa entrevista maravilhosa. Não esquecendo que sempre aos domingos, a partir das 10 horas da manhã, você vai lá no YouTube, lá no nosso canal, se inscrevam, comentem, deem aquele like, assim ou assim. São vocês que fazem a audiência do programa Literatura da Gente. Um beijo da Márcia Antonelli. Beijo meu.